Será que um milagre médico pode apagar um compromisso jurídico feito por alguém que acreditava ter apenas 48 horas de vida? Ou será que o sim dado no hospital sobre o medo da morte tem validade eterna mesmo que o óbito não venha? Será? Eu sou a Evelyn Corrêa, acadêmica de Direito, e nesse vídeo nós vamos falar a respeito do caso do senhor Rico Girafales e da dona Florinda. O Rico Girafales, ele foi desenganado pelos médicos e consolado por dona Florinda, que sempre cuidou dele. Ocorre que, um dia antes do prazo fatal de morte que os médicos deram para ele resolveu se casar com a dona Florinda. E essa celebração ocorreu ali mesmo no hospital, celebrado aí pelos seus parentes, os parentes dela no caso. E ocorre que, posteriormente a esse prazo fatal, ele se recuperou milagrosamente e agora ele está querendo anular esse matrimônio, dizendo que foi precipitado. E para entender o caso dos Ricos Girafales, e por que ele continua casado, a gente precisa compreender os degraus da escada pontiana, que ela é composta por 3 degraus, que é o da existência, validade e eficácia do casamento. O plano de existência, nós entendemos que esse casamento ele foi perfeito e ele existe, porque ele cumpriu com os 2 requisitos do plano de existência, que é a manifestação da vontade das partes e a celebração ali pela autoridade competente. No caso do senhor Girafales, não houve uma autoridade competente, mas apenas as testemunhas, elas podem ir ao cartório e notificar ele de que foram testemunhas de uma celebração de casamento, ou seja, houve a celebração conforme o artigo 1539 do Código Civil. Então, a partir daí, como esse caso ele é um caso excepcional, que é um caso referente ao casamento por perigo de morte, né? Seria mais ou menos assim. E ele tem uma especificidade que é a celebração por testemunhas. As testemunhas, elas podem dizer aí que sim, houve o casamento e a partir daí valer como se realmente tivesse sido celebrado por uma autoridade competente, né? E ao subir para o plano de validade, nós vemos que a validade desse casamento sim, ele é válido porque o ato permanece intacto, porque o Girafales, ele possuía plena capacidade mental e lucidez no momento em que houve o casamento, porque não houve erro sobre a pessoa, nem vinculação. Apenas o que houve aí foi o erro da previsão médica e isso não vicia de forma alguma o consentimento desse plano de validade. E o último plano, que seria aí o de eficácia, os efeitos do plano de eficácia, eles seguem normalmente, porque o milagre da cura, ele não retira os efeitos jurídicos do ato, porque conforme o princípio da segurança jurídica, o casamento ele produz todos os seus efeitos patrimoniais e civis desde o momento da celebração, e o arrependimento posterior não atinge nem o plano de validade e muito menos o plano de eficácia, né? No que se refere ali ao que foi livremente pactuado entre as partes. O conselho jurídico que a gente dá para o senhor Girafales é que, uma vez que houve aí o ato e ele subiu para todos os degraus da escada pontiana, a única forma de descer seria por meio do divórcio, respeitando aí os requisitos dos regimes de bens, conforme o Código Civil. E a gente entende que a ressurreição biológica, que seria no caso aí ele voltar à vida, né, no caso, não gera nenhum efeito jurídico que correlacione aí a anulação do casamento, porque
ele não gera, né, o status quo. É feito ex-tunc, que retroage e ele voltaria ao estado de solteiro. Não, porque não houve nenhum tipo de vício, nem no plano de existência, nem no plano de validade. Logo, o casamento, ele existiu, ele é válido e ele produz seus efeitos na sociedade. O milagre veio, mas subentende-se que a certidão de casamento subiu até a escada e ficou lá no plano de eficácia. Então, se ela ficou lá, a única maneira de descer seria através do divórcio. E aí, o que você acha sobre o caso do senhor Girafales? Você acha que esse casamento aí tem alguma nulidade?